João 14, versículos 6 e 7, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Queremos ir para a palavra, temos um texto forte pela frente. E o sermão que eu vos quero pregar hoje chama-se A Crise de Ser do Contra. A Crise de Ser do Contra. E quero reconhecer, espero que reconheçam comigo também, que ser do contra é uma coisa fácil para nós. É fácil para ti seres do contra, é fácil para ti dizeres que não a muita coisa e seres bem audível quando dizes que não a muita coisa. Seres do contra é fácil. Mas o que quero pregar esta manhã, com a Bíblia aberta, é que à luz das palavras de Jesus, mais importante do que os nãos que tu dás, é o sim que Jesus é. É o sim que Jesus te dá a ti. Assim, muito resumido, é o plano que eu tenho para esta manhã, para o sermão desta manhã, e quero que seja Deus a dirigir-me, não quero que sejam as minhas palavras, por isso vamos pedir a Deus ajuda para que Ele nos possa dirigir. Pai do céu, de nenhum de nós chega a Ti pelo seu próprio pé, porque chegou lá sozinho, Senhor, sem que Tu nos tenhas alcançado primeiro. Por isso, na hora de abrir a Tua palavra, Senhor, na hora de pregar a Tua palavra, eu não quero ter em mim o peso de ter que convencer ninguém, Senhor. Nem quero que ninguém se encante com as minhas palavras longe da Tua, Senhor. Pelo contrário, que seja o Teu Espírito Santo a convencer e que seja a Tua palavra a pregada, Senhor. Por isso, para isso acontecer, nós precisamos que Tu me dirijas não só a mim, para falar, para pregar, mas que dirijas também a Igreja para poder receber, para poder ouvir, Senhor. Dá-nos ouvidos que ouçam, dá-me a mim uma boca que fala a Tua palavra, Senhor. E que seja o Teu Filho Jesus louvado e honrado nesta manhã. É o que nós te pedimos, no nome dEle. Amém. Vamos ao texto, queridos irmãos. Estamos numa série de sermões que se chama, lembram-se? Crises de identidade, exatamente. Crises de identidade. E é uma série que está a ir atrás dos momentos da Bíblia em que Jesus diz que é alguma coisa. Eu sou alguma coisa. Já vimos algumas vezes que Jesus diz eu sou nesta série. Eu sou a porta. Quem se lembra de mais? Eu sou... não estou a sentir hesitação. O pastor das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. E hoje chegamos a um dos mais conhecidos quando Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sabermos quem Jesus é faz-nos ter crise de identidade. E é um bocadinho isso que nós estamos a ir atrás. Quando Jesus diz eu sou, nós achamos que isso é a solução para nós não sentirmos a nossa identidade em crise. E hoje eu não queria que chegássemos a esta passagem de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida sem que percebesse onde é que Jesus está. Porque Jesus não está a dizer estas palavras do céu. Jesus está numa situação bem concreta a dizer isto aos seus discípulos. Onde é que Jesus estava neste momento? Tem noção? Estávamos em plena última ceia. Jesus estava na ceia com os seus discípulos quando está a ter este discurso. Vão lá comigo até João, no capítulo 13. Se não tiverem uma Bíblia, mais uma vez, levantem o braço. Se não souberem abrir em João 13, peçam a alguém, sem vergonha ao vosso lado, para abrir por vocês, porque é importante termos os nossos olhos no texto. João, no capítulo 13. Começa esse capítulo e vocês vão reparar que Jesus está a começar esta festa da Páscoa com os seus discípulos, está a preparar-se para celebrar a ceia e logo depois de começar a ceia, o que é que ele vai fazer? Vai se cingir e vai começar a lavar os pés dos discípulos. E eu aqui quero mesmo que vocês tentem-se colocar no lugar dos discípulos para depois, quando chegarmos às afirmações de Jesus, vocês serem transportados também para o momento em que isto está a acontecer. Jesus está a lavar os pés dos discípulos e a dizer que ele que é mestre está a servi-los para que eles depois possam servir também os outros com o mesmo padrão. Porque Jesus, o mestre, o fez. Avancem lá. Depois, quando chegamos ao versículo 21, o que é que vai acontecer? Jesus está à mesa ainda, já lavou os pés dos discípulos e vai dizer que um destes a quem ele lavou os pés, um destes com quem ele está a partilhar a ceia, o vai trair. Ainda naquela noite. Judas, o traidor, vai ser indicado. Não fica por aí, vai avançar. Vão lá ao versículo 36. O que é que vai acontecer? Simão Pedro vai perguntar para onde é que Jesus vai. Pedro vai dizer para onde eu vou não podes seguir. Pedro vai ficar cheio de si e vai dizer que vai custe o que custar. E Jesus vai dizer que ele vai negar ainda naquela noite quantas vezes? 3 vezes.
E é daí que nós chegamos ao capítulo 14, onde vemos as palavras de Jesus hoje. O capítulo 14 está a acontecer numa mesa, num contexto de refeição, depois de pés terem sido lavados, um traidor ter sido anunciado e outro traidor ter sido anunciado também que o ia negar 3 vezes. O ambiente está pesado. Tanto que não à toa, como é que vai começar Jesus a falar no capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque como é que eles estavam? Eles estavam mesmo turbados. Eles estavam mesmo perturbados. O que estava a acontecer era pesado. Não só por os traidores terem sido indicados, mas porque Jesus está farto de dizer que vai fazer o quê? Que vai morrer. Jesus estava sempre a dizer que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer, que ia morrer, e está na ceia a explicar que isso vai acontecer, ao mesmo tempo que estão traidores a serem anunciados. Vão lá comigo então ao capítulo 14. Começa assim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus parece estar a dar indicações geográficas. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para quando eu estou, vós estejais também. E Jesus a seguir vai usar uma frase sugestiva para espicaçar os discípulos. Vai dizer, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olhem lá para o versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Isto, nos dias de hoje, como é que nós usamos para falar, para nos referirmos a um isco que serve para atiçar outra pessoa para fazer alguma coisa? Por exemplo, no contexto da internet. É o clickbait. É um clickbait. Bait é isco. Clickbait de Jesus para o que Tomé vai dizer a seguir. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé vai agarrar o clickbait, vai clicar, vai seguir a afirmação e vai perguntar: Senhor, nós não sabemos para onde é que tu vais. Como saber o caminho? E é isso que Jesus vai responder a passagem que nós temos pela frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Tomé não estava tão interessado em questionar se Jesus ia. E neste sentido, como dizem alguns comentaristas, como Matthew Henry, um comentarista conhecido já do século XVI, creio, Matthew Henry dizia que Tomé está mais resolvido do que Pedro. Porque Pedro, de cada vez que Jesus falava que ia embora, Pedro dizia, não vás. De maneira nenhuma, não tens que ir, não tens que morrer. Tomé, nesse sentido, já estava mais resolvido. Já dizia, ok, tu vais. Mas vais para onde e como é que eu vou lá ter? Mas Jesus não vai responder da maneira como os discípulos estão à espera. Em vez de responder com um lugar, Jesus vai dizer que o caminho é o próprio Jesus. Não só isso, ele é a verdade e a vida. Mais do que isso, conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Quem conhece Jesus, conhece o próprio Deus. Mais uma vez, coloca-te no lugar daqueles discípulos que estavam a ouvir Jesus a dizer estas coisas. O ambiente estava pesado. Eles estavam a partilhar uma última refeição, que Jesus sabia que era a última refeição, que lhes estava a dizer que era a última refeição, com a pessoa com que eles tinham estado 3 anos, uma pessoa que eles tinham visto a fazer coisas incríveis, a multiplicar pães, a ressuscitar mortos, a curar leprosos, e mais do que as coisas incríveis que eles ouviram a fazer, eles ouviram-no a dizer coisas incríveis, que era Deus, que era o Messias. E quando ele diz estas coisas todas, e diz que vai morrer, as ideias que eles tinham do que era um Messias estão a entrar em choque. Porque quando um judeu ouve falar de um libertador, de um Messias, a imagem mental dele vai para os juízes de antigamente, para os reis de antigamente, para Sansão, que destruiu tudo à pancada, que os vinha libertar de um opressor, David, que os libertou também do poder dos filisteus e por aí fora. E quando eles falam de Jesus como um Messias, e este Messias diz que vem morrer, isto não é fácil de engolir. Não é fácil de engolir. Tanto que Tomé, quando está a dizer a Jesus, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, até pode ser, dizem alguns comentaristas, que ele estivesse com uma expectativa geográfica mesmo, do género, Jesus vai começar o seu plano de conquista a partir de alguma cidade. Qual é? Como é que eu vou lá ter? Para começarmos então a fazer o que temos para fazer. Libertar-nos aqui dos romanos que nos estão a oprimir. Mas Jesus dá então esta resposta que não tem nada a ver. E a conversa deixa de ser um lugar e passa a ser uma pessoa. Ele próprio. Jesus não vai responder a Tomé com um lugar, mas com uma pessoa. Ele mesmo.
Mais do que isto é um dos ângulos que eu quero explorar hoje. Jesus não responde a Tomé a partir de um não, mas a partir de um sim. O caminho é o próprio Jesus. Jesus não responde a Tomé a dizer o que é que não é o caminho. Tomé, olha, tu não deves ir para ali, não deves ir para ali, tu não deves ouvir isto, não deves ouvir aquilo. Mas ele responde consigo mesmo. Não é um lugar, é uma pessoa, é um sim, é uma pessoa. O caminho é o próprio Jesus. E agora quero fazer aqui uma paragem literária para ir citar um grande poeta português do século XX chamado José Maria dos Reis. Vocês conhecem o José Maria dos Reis? E se eu disser José Régio, já conhecem, se calhar? Alguns. José Régio era o pseudónimo de José Maria dos Reis e é um poeta português muito conhecido que tem um poema especialmente conhecido chamado O Cântico Negro. O Cântico Negro. Se não leram, vão ler. Eu hoje vou citar parte. Eu tive vontade de citá-lo todo e até no segundo turno eu acho que era ambicioso, até porque eu não quero cair no extremo de citar mais José Régio do que cita a Bíblia. Por isso vou tentar ficar só pela primeira estrofe para o que é útil para o sermão. Por isso, a primeira estrofe do poema do José Régio diz assim, do Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros que seria bom que os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. Avança o poema, não vos vou ler o resto, tinha vontade, até ao fim, e os últimos 3 versos, vocês vão ver projetados, acaba assim o poema. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. E eu achei que era uma boa forma de começar este sermão de a crise de ser do contra, porque é um poema claramente do contra. Vocês revêem-se nestas palavras de José Régio, provavelmente, eu também me revejo. Tenho muita vontade de dizer isto muitas vezes, e eu quero explorar este extremo que este poema captura bem. Começando por dizer que é muito importante para nós saber para onde é que não deves ir. É muito importante. Com a Bíblia aberta, tu tens que saber quais é que são os caminhos que tu não deves seguir. Com a Bíblia aberta, tu deves saber para onde é que não queres ir. José Régio, eu sei que não vou por aí. Tu deves fazer isso. Se quiseres que eu te prove, podia usar 1000 passagens, mas se abrires a Bíblia bem no meio, vais calhar em que livro? No geral. Salmos. Então vamos logo para o primeiro. Salmo 1. Salmo 1. Como é que o Salmo 1 começa? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Primeiro caminho que tu não deves ir. Tu não deves ir pelo conselho do ímpio. Avança para o versículo 2. Quem não se detém no caminho dos pecadores. Segundo caminho tu não deves ir. Tu não deves parar no caminho dos pecadores. Terceiro, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro caminho tu não deves seguir. Não deves ir para a roda dos que estão a gozar, dos que estão a escarnecer. Por isso a Bíblia está cheia disto. A Bíblia está cheia de caminhos que tu não deves seguir. E a dizer-te, é importante, maturidade à luz da Bíblia é tu saberes para onde é que não deves ir. Estamos numa igreja protestante também. A reforma, nós lembramos a reforma na sexta-feira, também foi feita a partir dos nãos. A partir de não, por exemplo, à clericalização, não é suposto que a palavra seja uma coisa dos padres, do clero, a palavra é para o povo, o cântico, como o Tiago disse ainda há pouco, é para o povo, é para as pessoas cantarem, não à salvação pelas obras, não às indulgências. Os nãos são muito importantes. E culturalmente, vamos reconhecer, ser do contra é muito forte para nós. A nossa cultura incentiva-te o seres do contra. Coisas. Por exemplo, muitos dos conteúdos que tu vês são cancelamentos, denúncias. Já viste como é que aquelas pessoas educam os filhos? Eu não vou educar assim. Já viste como é que aqueles comem? Não comas assim, não faças isto, não faças aquilo. Eu não faço isto, eu não faço aquilo. Olha a minha família a fazer isto. Ao contrário daqueles que fazem aquilo. Nós estamos sempre a manifestar o quão do contra somos. Grandes debates. É o que nos acende também, ver grandes debates quando pessoas são claramente do contra e se expõem isso de uma maneira clara. É o poema do José Régio. Eu não sei para onde vou, mas sei que não é por aí, muitas vezes. E eu quero te dizer, tu deves ser contra muita coisa. Deves ser contra muita coisa. Se fores maturo, se fores um cristão maturo, tu deves ser contra muita coisa. Mas tu não deves deixar que ser contra muita coisa seja o mais fundamental do que tu deves ser. Percebes a ideia? Deves ser contra muita coisa, mas isso não é o mais importante de quem tu és. Tu não és primariamente o que és contra. E é normal que tu te sintas em crise de identidade, que sintas a tua identidade em crise, que não saibas quem és, se tu és do contra sem Cristo.
Se tu és do contra, mas isso não se traduz em Jesus, é normal que te sintas em crise. É normal que te andes aflito. Não é a única razão, mas é normal que isso seja uma das coisas que está a contribuir para que tu andes aflito. Jesus responde a Tomé não a denunciar todos os caminhos errados, não a expor todas as mentiras que existem, nem a explorar onde é que existe morte em vez de vida. Jesus responde a Tomé consigo mesmo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A conversa não é um lugar, a conversa é uma pessoa. Vamos a cada uma das afirmações de Jesus para perceber como é que isto se traduz. Qual é que é a primeira coisa que diz? Que Jesus é o caminho. Tu podes ser contra muita coisa, mas se não fores a favor de Jesus, eu garanto-te, tu estás no caminho errado. Estás no caminho errado. Tu podes até conseguir passar a ideia que estás a ir pelo caminho certo. Mas se o teu destino não for o próprio Jesus, tu estás no caminho errado. Mesmo que não pareça. Segunda afirmação, Jesus é a verdade. Tu podes ser contra muita coisa. Mas se não fores a favor de Jesus, tu vives na mentira. Tu até podes dizer umas verdades. Até porque a verdade, igreja, não é o monopólio dos cristãos. Às vezes nós caímos no extremo de achar que só os cristãos é que podem dizer a verdade. Não é verdade. Não é. A explicar às vezes a amigos meus acerca da fé e a ciência. Não, eu sou da ciência, tu és da fé, eu sou da ciência. Se a ciência for a procura da verdade, eu sou a favor da ciência. Não há incompatibilidade. Qualquer procura da verdade é uma procura por aquilo que Deus se agrada. É verdade. Uma pessoa, por exemplo, pode ter um casamento sem ser crente e está a usufruir de uma boa ideia de Deus, de uma ideia verdadeira. Tu podes dizer verdades. Mas se as tuas verdades não forem verdades porque Jesus é a verdade, por causa de Jesus, a tua vida está construída em cima de uma mentira. Mesmo que ponhas verdades lá em cima, o alicerce central é uma mentira. Tu podes estar a ter muitas coisas que estás a dizer corretamente, que as pessoas reconhecem, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Se não for por causa de Jesus, a base é mentira. É mentira. Última afirmação de Jesus, destas três. Jesus é a vida. Tu podes ser contra muita coisa, mas se não fores a favor de Jesus, tu não vais ter vida, mas morte. Tu até podes aparentar vivacidade. E se fores do contra, tu vais aparentar muita vivacidade. Tu vais ficar aceso, tu vais ter sangue na guerra, tu vais estar em debates e vais ficar inflamado. As pessoas vão dizer, este tipo é um tipo vivo. Mas estás a apodrecer por dentro. Se a tua vida não for Jesus, isso não vale nada, em último grau. A vivacidade que tu aparentas é morte por dentro. Jesus não está a dizer que é o caminho, a verdade e a vida para te dar argumentos, gasolina, para tu acelerares contra quem é contra ti. Quem não concorda contigo. Quando nós lemos a Bíblia pensamos, agora que eu vou poder dizer àquele... Não, esse não é o objetivo. Não é tu teres argumentos para ir contra pessoas, teres mais gasolina para acelerares o teu carro para ir contra as pessoas. Jesus diz o que diz, que é o caminho, a verdade e a vida, para tu adorares a Ele. Esse é o objetivo final, é tu o adorares. Ser só do contra é uma gasolina que tu vais encontrar sempre em promoção, vai estar sempre em promoção essa gasolina para ti e te vai fazer andar a grandes velocidades. O mundo vai-te bater palmas. Palma para ti, por seres do contra. Palmas para ti. Mas ser só do contra não te vai valer quando tu estiveres aflito. Sabes porquê? Porque tu não és salvo por ser do contra. Tu não és salvo por ser do contra. Vamos recuperar a pergunta de Tomé mais uma vez. Volta para aquele ambiente de última ceia, em que traidores foram anunciados, em que negações foram anunciadas, em que o Messias, com que eles passaram 3 anos, disse que ia morrer e estava a preparar uma última refeição com os discípulos para se preparar para o fazer. Volta para esse momento e volta à pergunta de Tomé. Tomé perguntou, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E tu nesta manhã podes estar a perguntar-te também. Qual é que é o caminho? Eu quero seguir Jesus, mas qual é que é o curso que eu tenho que tirar? Qual é que é o emprego a que eu me devo candidatar?
qual é que é o marido com quem eu devo casar, qual é que é a mulher com quem eu devo casar, qual é que é a melhor postura a ter naquela situação, qual é que é o país onde eu devo morar, qual é que é a documentação que eu devo apresentar, o que é que é suposto eu fazer amanhã. Nós podemos ter muita coisa a que não conseguimos dar resposta ainda. Mas não temos de ficar em crise se nos lembrarmos. A conversa não é um lugar, a conversa é uma pessoa. A conversa não é um lugar. O mais importante não é como tu vais responder a cada uma dessas coisas. O mais importante é que Jesus se deu como resposta para ti. Ele deu-se para ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deu a coordenadas a Tomé o que é que ele tinha que fazer a seguir. Ele respondeu consigo mesmo. Hoje tu podes estar a sentir que não sabes bem para onde estás a ir, mas tu não tens que ir para onde quer que seja. Não tens de ir para onde quer que seja sem teres a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tens que responder a nenhuma destas perguntas. Isso é importante responder a estas perguntas. Não tens que responder a nenhuma delas sem saberes primeiro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, tu podes e deves ser do contra. Tu deves ser do contra. E não deves ir para lado nenhum, para lugar nenhum, que contradiga o facto de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Deves saber os caminhos que não deves seguir. Podemos explorar isto na quinta-feira. Se tiveres questões, traz também. O que é que deve ser do contra? Podem trazer essas coisas todas. Mas há uma crise que vem de seres do contra sem Cristo. Há uma crise que vem de tu estares a tentar ser do contra, sem estares a tentar ir para Jesus. E o teu caminho não é uma negação, não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus. Esse caminho é Jesus. Voltem para a última ceia. Jesus foi até ao fim. Jesus não disse que sou o caminho, a verdade e a vida, para eles terem uma verdade para os alimentar nos momentos de crise. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, soa bem. Jesus, nessa mesma noite, foi traído, foi a julgamento e morreu mesmo. Morreu. Para que isto seja verdade. Para que o que cantaste há bocado seja verdade. Quando cantámos o cântico do... Como é que... A Minha Fé? Cornerstone. A Minha Fé. Quando cantámos esse cântico, uma estrofe que vocês cantaram foi: em cada crise, sem falhar, sempre hei de nele confiar. Isto é o contrário de seres do contra sem Cristo. Quando estiveres em crise, tu podes confiar em Jesus, porque Jesus foi até ao fim. Não é um lugar, é uma pessoa. Tu não és do contra para seres do contra, tu és no contra por causa de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por esse caminho nós vamos até ao Pai. É o único caminho para irmos até ao Pai. Não há mais nenhum. E porque Jesus foi mesmo e fez o que era preciso de fazer até ao fim, Ele e o Pai enviaram o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo veio mesmo, porque Jesus fez mesmo o que fez, e o Espírito Santo veio mesmo, tu podes não ter crises na certeza que Jesus é o teu caminho. Tu não tens que viver aflito, tu não tens que viver em crise, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Isto não é só uma realidade teórica, a última ceia não foi só uma coisa que nós fomos transportados intelectualmente, nós ainda hoje vamos poder tomar o pão, beber o vinho e lembrar que o que Jesus fez não foi teoria, foi real. E Jesus ser o caminho, a verdade e a vida pode ser real para ti também hoje. Se não creres em Jesus, pondera. Pondera, porque não há crise que possa ser colmatada sem que Jesus seja o caminho. Que seja Ele o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida nesta manhã e toda a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.